A América do Sul, um dos 7 continentes, é de tamanho médio. Menor que Ásia, África e América do Norte, compreende 12 nações, incluindo uma potência regional e 11 países menores. Algumas são grandes e poderosas, outras pequenas e pobres. Algumas possuem líderes polêmicos, outras têm governos democráticos estáveis. É um continente, mas seus residentes estão longe de unidos. Mas e se fossem? Outra coleção de diversos estados menores se uniu uma vez. As 13 colônias originais dos Estados Unidos foram fundadas por variadas potências europeias, compostas por diferentes etnias e com distintos interesses econômicos. Apesar das discordâncias, sentiram que seriam mais fortes juntos do que separados. E deu bastante certo. E se os países sul-americanos resolvessem se unir num grande Estados Unidos da América do Sul? Para começar, os novos Estados Unidos da América do Sul seriam grandes, realmente grandes. A América do Sul possui cerca de 7 milhões de milhas quadradas de massa terrestre. Quase tudo isso são estados soberanos, além de apenas um pequeno território no norte e algumas ilhas próximas. Comparativamente, a Rússia tem pouco mais de 6,5 milhões de milhas quadradas, o que faria dos Estados Unidos da América do Sul o maior país do mundo, por hora. A Rússia pode decidir expandir-se, anexando países vizinhos novamente, fique atento. Mas terra nem sempre significa poder, ou o Canadá seria mais influente. Como esse novo país se sairia em outras áreas? A América do Sul é uma nação populosa, com aproximadamente 423 milhões de habitantes. Eles estão nas cidades, e o Brasil teria mais da metade da população do país. Os Estados Unidos possuem cerca de 332 milhões de habitantes, o que colocaria a América do Sul entre os 3 países mais populosos. Porém, mesmo unidos, não alcançariam os 2 primeiros. O continente unido teria aproximadamente 1/4 da população da Índia e da China, que juntas têm cerca de 1/3 da população total do mundo. Mas as pessoas em si também não equivalem a poder. Vários países populosos enfrentam sérios problemas de pobreza. Então, como os Estados Unidos da América do Sul se sobressaem em outra área? O dinheiro rege o mundo. Assim, para avaliar o poder desse novo país, devemos considerar sua riqueza, sendo o produto interno bruto o principal fator determinante. Os Estados Unidos lideram o grupo, com a China constantemente em seu encalço. O Japão ocupa o 3º lugar, com cerca de 1/4 da produção anual chinesa. Então, é uma competição entre 2 cavalos com os demais muito atrás, mas a união de 12 nações poderia dar a eles uma chance de competir. O produto interno bruto nominal da América do Sul, de cerca de 3,6 trilhões de dólares, é o 5º maior, ficando atrás dos 3 líderes e da Alemanha. Porém, similar à população, a maior parte vem do Brasil, que representa mais da metade do produto interno bruto continental. Logo, os Estados Unidos da América do Sul seriam um país vasto e economicamente poderoso. E as pessoas? Normalmente um fator une os habitantes de um país, a língua. Contudo, hoje vemos cada vez mais países multilingües. Os Estados Unidos não possuem língua oficial e há um crescimento de comunidades falantes de espanhol. Em locais como a Chinatown de Nova York, é comum ver o cantonês e mandarim compartilhando espaço com o inglês. Porém, em muitos desses locais ainda há uma língua central, não sendo essa a situação em todos. Países como a Suíça, com várias línguas oficiais, tornariam a situação mais complicada na América do Sul. A história moderna sul-americana foi basicamente escrita com a chegada dos colonizadores europeus, que perturbaram a sociedade indígena. Eles trouxeram suas línguas, mas, como em outros continentes, não foi apenas uma. Diversas regiões do continente foram colonizadas por países distintos. Portanto, hoje, o inglês é a língua principal na pequena Guiana ao norte, enquanto no Suriname ao lado, o holandês é falado. A Guiana Francesa, território francês, fala a língua materna. Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Equador falam espanhol. O Brasil, grande nação colonizada por Portugal, ainda tem o português como principal idioma, quase equiparado ao espanhol como o mais falado no país. Porém, a situação com as línguas é mais complicada. Apesar dos esforços dos conquistadores, as culturas indígenas na América do Sul não foram exterminadas. Centenas de tribos ainda existem, algumas integradas à sociedade, outras mantêm seu modo de vida, língua e tradições de séculos atrás. O Quechua e o Guarani, 3ª e 5ª línguas mais faladas no continente, são idiomas indígenas do Peru, Bolívia, Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Equador. A língua nativa aimara tem mais de 1 milhão de falantes na Bolívia e Peru. O Brasil tem versões únicas do italiano e alemão, o talian e o Hunsrück, faladas por vários milhões de pessoas.
E isso é apenas arranhar a superfície. O Brasil possui 218 línguas indígenas, a maioria de pequenas tribos com pouca interação com o restante do país e entre si. Colômbia possui 101 línguas indígenas. Peru e Chile possuem muitos imigrantes, fazendo com que idiomas como japonês e árabe sejam bastante presentes. Sendo um dos continentes mais diversificados linguisticamente, como um novo país resolveria todas as diferentes línguas para criar uma sociedade coerente? A pista para o sucesso pode vir do norte, bem ao norte. No Canadá, o inglês é majoritariamente falado, enquanto no Quebec o francês prevalece. Logo, o país possui 2 línguas oficiais e concede status especial a certas línguas indígenas. No Canadá, geralmente o francês é impresso ao lado do inglês. Até num saco de doces, quase todas as palavras serão traduzidas. Se for para Quebec, verá francês no topo das placas. Uma estratégia semelhante pode ser aplicada à América do Sul, onde espanhol e português, ambos com mais de 200 milhões de falantes, são idiomas oficiais. Com a abertura das fronteiras e o aumento das viagens entre regiões, os 2 idiomas seriam usados em documentos oficiais e placas, evitando confusões ao cruzar para o Brasil. Isso apenas raspa a superfície. Suriname e Guiana, com seus idiomas principais distintos, provavelmente gerariam um problema. Para prevenir confusão, inglês e holandês seriam incluídos como idiomas de status especial, ao lado de Quechua e Guarani. Combinando mais de 10 milhões de falantes, a lista de 6 idiomas oficiais, usada em documentos oficiais, pode parecer um desafio, mas unir 12 países em um requer trabalho. Mas isso não é nada comparado ao próximo problema que esta nação provavelmente enfrentaria. Como seria um governo de uma América do Sul unida? Pode haver menos desafios em comparação a outros continentes. Segundo a Freedom House, a América Latina é majoritariamente democrática. 8 em 12 países do continente são considerados livres. Bolívia, Paraguai e Colômbia são parcialmente livres, com democracias problemáticas e algum caos político, incluindo um recente golpe na Bolívia, após o presidente tentar abolir os limites de mandato e ser deposto. Seu partido venceu a próxima eleição contra aqueles que o derrubaram e prenderam o novo presidente. Ainda assim, 11 dos 12 países sul-americanos estão acostumados a votar. Mas sempre há uma exceção. Bem-vindo à Venezuela, um país problemático mundialmente. Elegeu seu primeiro presidente de esquerda no início dos anos 2000, mas após sua morte e substituição por Nicolás Maduro, a situação decaiu rapidamente. O país, apesar de ostensivamente democrático, tem cada vez menos crentes nessa ideia. Diante de alta inflação, intensos protestos e crescente opressão política, o povo parece decidido a votar contra Maduro. Mas parece vencer todas as eleições com larga vantagem. Assim que a oposição tomou controle da legislatura tentando destituí-lo, Maduro prontamente os barrou. O Supremo Tribunal continua a ampliar seus poderes, reescrevendo a Constituição e prendendo muitos líderes da oposição. Vários países ocidentais reconhecem o líder da oposição como legítimo líder da Venezuela, mas Maduro não mostra a intenção de renunciar ao poder rapidamente. Então, como integrar isso em um país? Com séculos de independência e desenvolvimento de culturas distintas, superar as diferenças culturais e políticas entre os 12 países seria quase impossível. Um modelo possível seria algo entre a República de 50 Estados dos Estados Unidos e a Confederação da União Europeia, permitindo que cada ex-país ou estado controle suas políticas internas, mas estabelecendo um sistema maior de leis para todos eles. Uma legislatura central teria representantes dos 12 países ponderados pela população. Logo, o Brasil teria mais influência nos assuntos continentais, ainda que os países hispanofalantes provavelmente formem um bloco para ampliar seu impacto. Isso resolveria o problema da Venezuela. Caso a Venezuela se junte à União Sul-Americana, poderá enviar representantes para os principais órgãos governamentais do continente, com Maduro possivelmente mantendo-se como governador da região. Com grande poder vem grande responsabilidade, e todos os países, como a Venezuela, devem cumprir as leis aprovadas pelo Legislativo, especialmente as relacionadas à liberdade de reunião e supervisão do processo eleitoral. Se observadores nacionais supervisionarem a eleição, a oposição poderá assumir o poder. Caso Maduro continue subvertendo a democracia, poderá ser preso por autoridades federais. Mas onde estaria localizada essa legislatura? Países têm abordagens distintas para suas capitais. Cidades como Paris e Londres são as maiores de suas nações, sendo praticamente sinônimas de seus países. Outras, como Washington, Distrito de Colômbia, são menores, focadas principalmente em negócios governamentais. E nos Estados Unidos, o Distrito de Colômbia é um distrito especial que não pertence a nenhum estado.
Todos esses aspectos devem ser ponderados na escolha da nova capital sul-americana. Buenos Aires e São Paulo, na Argentina e Brasil, são as maiores cidades do continente e têm bons argumentos para serem honradas. Se quisessem, as maiores nações do continente acabariam lutando pelo direito de ter a capital continental em seu país. Então, é melhor escolher uma cidade de uma nação menor. Vários fatores devem ser considerados para essa escolha. Muitas cidades sul-americanas têm significativos problemas de criminalidade devido a gangues e tráfico de drogas. Alojar as legislaturas do país nelas implicaria um alto risco à segurança. A Venezuela, devido à instabilidade política, e a Colômbia, com seu problema de segurança decorrente de conflitos entre as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e grupos paramilitares, frequentemente apoiados pelo governo, estão fora de questão. Lima, Peru, uma das maiores cidades do continente com taxa de criminalidade moderada, seria um bom candidato. Apesar do crime de rua persistir na cidade, a taxa de homicídios é bem menor que a dos vizinhos. Mas como seria realmente essa legislatura? O clima político sul-americano pode ser instável. Como na maioria dos países, cada nação oscila dramaticamente entre a extrema-esquerda e a extrema-direita na disputa pelo poder. O Brasil, atualmente liderado pelo controverso político de extrema-direita Jair Bolsonaro, conta com o apoio de direitistas e das menores nações do Paraguai e Uruguai na nova legislatura. Líderes de centro-esquerda como Guillermo Lasso do Equador são fundamentais para coalizões. A esquerda domina os 8 países, porém sem unidade. Bolívia e Colômbia possuem líderes de esquerda muito diretos, enquanto a Argentina é regida por um partido de centro-esquerda usual. O Chile tem um governo dividido, com um presidente inclinado à esquerda e um parlamento de maioria direitista. A esquerda parece ter vantagem na eleição de um líder em 8 dos 12 países. Mas eles seriam capazes de se entender o suficiente para tomar uma decisão? A melhor estratégia pode ser políticos de centro-direita colaborarem com a centro-esquerda para eleger Alberto Fernandes da Argentina como líder de uma América do Sul unificada. Uma eleição se aproxima no Brasil, e caso Bolsonaro perca a reeleição para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, isso alteraria completamente a distribuição de poder no país, dando à esquerda controle total sobre o legislativo e a direção do continente. Uma América do Sul unida poderia alterar o seu papel no cenário mundial e outras coisas. Haveria uma desvantagem em unir a América do Sul, que seria perder poder nas Nações Unidas. Eles teriam uma redução severa, passando de 12 assentos na Assembleia Geral e 12 em vários conselhos para apenas um. Contudo, essa troca traz um benefício, maior influência como potência regional, permitindo negociar reformas com outras potências regionais. Se bem cronometrado, isso poderia funcionar, pois há uma área particular onde há um crescente impulso para a reforma, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Porque neste conselho, nem todos são iguais. Criado após a Segunda Guerra Mundial, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas é especial por dar poder de veto a nações destacadas no cenário mundial: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Todos eram membros dos aliados na Segunda Guerra Mundial e são países muito poderosos. Alemanha e Japão foram excluídos por estarem do lado errado, e outras potências nem foram consideradas. Hoje, muitos afirmam que isso é um vestígio do passado, devendo ser ampliado para novas nações emergentes, ou ter o poder de veto completamente eliminado. Os novos Estados Unidos da América do Sul poderiam se associar a potências como Índia, África do Sul e Egito para solicitar reformas. E quanto à frente interna deles, como seria a Força Militar Unida da América do Sul? Os 12 países sul-americanos possuem exércitos, porém alguns são bem maiores que outros. O maior exército sul-americano é o brasileiro, com aproximadamente 1,7 milhão de militares ativos e reservistas, sendo o 8º maior mundialmente. O exército colombiano, apesar de grande, tem poucos reservistas, totalizando cerca de 330 mil, o que o coloca em 20º lugar. Combinados, os exércitos menores de outros países formariam o exército da nação sul-americana, com cerca de 3,6 milhões de pessoas, tornando-o o 6º maior do mundo. Números nem sempre representam força. A América do Sul tem, em grande parte, evitado as maiores guerras globais. A maioria dos seus conflitos militares, incluindo o conflito de décadas com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia na Colômbia, são internos, além de alguns pequenos. O último grande conflito internacional que um país sul-americano enfrentou foi a Guerra das Malvinas com a Grã-Bretanha, que a Argentina perdeu decisivamente. Ademais,
Nenhum dos 12 países da América do Sul tem armas nucleares ou programa nuclear, sendo novos membros barrados pela proibição do Tratado de Não Proliferação. Portanto, a América do Sul provavelmente não será vista como uma potência militar global de imediato, nem teria razão para querer sê-lo. Mas a nação teria aumentado sua influência diplomática. Dois grandes conflitos territoriais em curso na América do Sul ainda não conseguiram se aproximar de uma resolução. O primeiro são as Ilhas Malvinas, um pequeno conjunto de ilhas perto da Argentina, território britânico desde 1771. Possui cerca de 3.400 habitantes, em sua maioria cidadãos britânicos. Mas a Argentina reivindica as ilhas e as chama de Las Malvinas. Apesar da Argentina ter perdido a Guerra das Malvinas, as ilhas ainda são um orgulho para o país e para os opositores das políticas britânicas. Uma América do Sul unida poderia pressionar pelo retorno das ilhas? A bola 8 mágica diz, perspectiva não tão boa. Embora seja uma questão emocional, existem grandes problemas logísticos que impedem a Grã-Bretanha de entregar as ilhas. Para começar, nunca foi oficialmente detida pela nação da Argentina. A Grã-Bretanha manteve-se consistente desde antes da independência da Argentina, e a maioria da população britânica é fortemente a favor de permanecer parte dela. A Guerra dos anos 80 intensificou essas divisões, e a reincorporação à Argentina possivelmente implicaria num processo complexo que levaria à saída da maioria dos residentes. Portanto, mesmo que a Argentina possa insistir em sua reivindicação, é improvável que a nação sul-americana oficialize isso como política. Eles têm grandes preocupações territoriais no continente. Esses três pequenos países no topo da América do Sul têm confundido muitos estudantes em testes de geografia, principalmente porque um deles nem é um país. Guiana e Suriname são independentes, mas a Guiana Francesa, vizinha de ambos, é a maior região ultraperiférica da União Europeia e território administrado pela França. É parte da União Europeia, com o euro como moeda oficial e governada por uma assembleia em colaboração com o país governante. Com 294 mil habitantes, é predominantemente florestal. 41% da sua área é um parque nacional. Então, é provável que esse status quo continue. Em 2010, os moradores da Guiana Francesa votaram em um referendo de status. Apesar de não terem a opção de total independência, eles puderam votar para se tornarem um território autônomo ou integrarem-se mais à República Francesa. O povo da Guiana Francesa e outros territórios franceses protestaram contra salários e padrões de vida inferiores aos da França continental. Aqueles que almejavam mais independência estavam motivados no início da votação, onde 70% dos votos optaram por permanecer com a França. O movimento pela independência está quieto desde então. Mas isso pode mudar em nosso cenário. Se tornar independente é desafiador, mas agora serão questionados se querem integrar um país maior. Essa decisão seria de fato dos cidadãos da Guiana Francesa? Apesar da crescente influência da América do Sul unificada, é pouco provável que consigam persuadir a França a abandonar seu território, nem teriam interesse em outro confronto com uma potente nação europeia com armamento nuclear. Contudo, podem conseguir persuadir as autoridades francesas a autorizar outro referendo, oferecendo opções entre permanecer na República Francesa, unir-se aos Estados Unidos da América do Sul ou alcançar a independência. No começo do status da América do Sul como país unificado, os cidadãos da Guiana Francesa provavelmente se apegariam ao conhecido. Certamente, a América do Sul teria suas questões. É difícil criar este novo país? Unir 12 países é complexo, e provavelmente os primeiros anos dos Estados Unidos da América do Sul seriam marcados por conflitos, debates e dores do crescimento, similar aos Estados Unidos. Procurando por mais hipóteses sobre política global? Veja, e se as terras do mundo fossem distribuídas igualmente? Ou os planos de Hitler para o mundo se vencesse, para um contexto mais sombrio?